Olá, eu sou o companheiro Leão Jardel da Mota Pacheco, associado do Lions Clube Novo Hamburgo Centro, Distrito LD2. Quero saudar a companheira Maria Luísa Fernandes Gomes, governadora do Distrito LC1, o companheiro João Roberto Moreira Alves, coordenador do Instituto Melvin Jones de Estudos Leonísticos, e também aos brilhantes expositores deste momento, deste encontro, o companheiro Manuel Messias Melo, diretor internacional, a companheira Maria Isabel Ismael, representando o Distrito Múltiplo 115 de Portugal, o companheiro Humberto Pontes, representando o Distrito Múltiplo LA, o companheiro Heraldo da Silva Pereira, representando o Distrito Múltiplo LB, e também o companheiro Rubens Mesadri, representando o Distrito Múltiplo LC. E especialmente a todos que estão neste momento acompanhando as exposições deste encontro. A convite do PDG João Roberto, o tema deste ciclo é os programas de Lions que serão priorizados no ano leonístico 23-24. Conversando com ele, fiz uma reflexão quanto à necessidade de conhecermos mais o nosso público externo, prática necessária em qualquer planejamento. Então, somando as belíssimas exposições anteriores deste encontro, e como de costume, pela ordem dos distritos, a nossa acaba sendo de fechamento, apresento pontos de destaque, então, da pesquisa Voluntariado no Brasil 2021, que é realizada a cada 10 anos, ok? Ela é uma pesquisa muito completa e, claro, faremos apenas alguns apontamentos interessantes deste trabalho. Recomendo a todos que acompanhem até o final. Prestem muita atenção neste tema, sendo um conhecimento fundamental para as lideranças do nosso movimento no Brasil e, claro, para aqueles que participam, que acompanham o terceiro setor em nossa pátria, certo? O voluntariado ele faz parte da história do Brasil. Ele tem suas raízes lá em 1543, na fundação da Santa Casa de Santos. Desde então, muita coisa mudou. O voluntariado evoluiu, inovou e ocupa todos os espaços da nossa sociedade. As organizações se multiplicaram, a atividade foi regulamentada, empresas passaram a promover programas de voluntariado, a tecnologia permitiu a atuação dos voluntários à distância. Então, damos início, então, à apresentação da pesquisa Voluntariado no Brasil 2021. Importante, os dados que virão na sequência não servem para sermos severos em nossa autocrítica, como Lions, como movimento, mas sim nos mostram oportunidades de entender e melhorar a nossa conexão com o voluntário no Brasil e, quem sabe, dar informações, ter informações para melhores decisões, certo? A pesquisa, então, ela é de elaboração e coordenação de Silvia Lousã Nakashi, tendo como consultores Kelly Alves do Carmo e Felipe Pimenta de Souza. Ela é realizada pelo Instituto de Pesquisas Datafolha e também pelo IDES. E tem um apoio de várias empresas que investem na pesquisa porque realmente precisam dos dados. O direcionamento de suas campanhas, seja da captação de recursos voluntários e ações com base em informação que a pesquisa oferece também. Ainda temos a agenda ESG, que a gente vai falar um pouquinho depois. Então ela foi feita num primeiro momento em 8 capitais com voluntários, totalizando mais de 1.500 entrevistas, e depois uma pesquisa nacional com a população, dando mais de 2.080 entrevistas. Então a margem de erro ali de 3 a 2 pontos percentuais e uma taxa de confiança de 95%. Então tendo mais de 3.630 entrevistados. Ok? Então, apresentando os dados, Segundo a pesquisa, a maioria, 56%, disse que sim, realiza ou já realizou atividades voluntárias ao longo da vida. Então, um crescimento considerável, se for comparado ali com o ano de 2011, certo? Onde teve 25% e agora nós temos ali 56% em 2021, certo? E em relação, então, quantos estão atuando hoje como voluntários? Então, a gente vai se concentrar aqui nesse ponto da pesquisa que fala, faz alguma atividade voluntária. Então, este número cresceu de 11% para 34%. Temos, então, hoje ali
57 milhões de voluntários no Brasil em 2021, segundo a pesquisa. Então, houve aqui uma diferença de 23 pontos percentuais entre 2011 e 2021 para quem faz alguma atividade voluntária. E desses 34%, 12%, em torno de 20 milhões, realizam trabalho voluntário com frequência definida e depois 22%, então 37 milhões, realizam trabalho voluntário sem frequência definida. Tá? Então, um destaque então, para um número maior, superior, daqueles que fazem um trabalho voluntário sem frequência definida. Ok? Quando a gente olha para o movimento no Brasil, comparando a pesquisa entre 2011 e 2021, o Brasil ele teve uma redução de 6,55%, tá? No número de associados, ou seja, 41.435 para 38.720. Há espaço para crescimento do nosso movimento. Se esse mercado externo está crescendo, é sinal de que há espaço para que nós possamos crescer também. Mas nós precisamos nos especializar e entender este novo público crescente, que faz parte. Ok? Então, tempo médio, média de vezes e tempo de voluntariado. Então, tempo médio em horas do voluntário, segundo a pesquisa, ele foi de 5 para 18 horas mensais em 2021. A média de vezes mensal de atividades, então, subiu de 4 para 6 em 2021. E o tempo médio, então, de voluntariado, de 5 para 8 anos. Então, segundo a pesquisa, os mais velhos são os responsáveis pelo maior tempo médio de trabalho voluntário, enquanto os mais jovens destacam-se entre 1 a 3 anos de voluntariado. Então não é só um privilégio do Lions, então, ter um grupo que também tem um período menor aí de uma faixa mais jovem. Tá? Então, trazendo essa informação do tempo médio em horas mensal, eu fiz um levantamento no Distrito Múltiplo LD, certo? Em 30/6/21. O cálculo, então, ele se baseia da seguinte forma. Tu pega, então, o total de associados e considera uma redução de 80%. Por quê? Porque é o percentual de clubes que reportam atividades. Então, número total de associados, então, descontando considerando 80% desse número, né? E depois faz a divisão do total de horas por associado. Isso dá em torno de 78 horas por ano leonístico e 6 horas mensais por associado em 2021, naquela data apresentada. Tá? Então, e se não tivesse esse desconto de 80%, o número de horas ainda seria menor. Tá? Então, considera-se 6 horas por mês a média por associado, no Distrito Múltiplo LD. Então, se compararmos então com esse crescimento do Brasil de 5 para 18 horas mensais, é sinal de que a gente tem um espaço aí, quem sabe, né, para aumentar também o número de horas dos associados aí realizando atividades e quem sabe tendo um acompanhamento, um lançamento de atividades mais efetivo, a gente possa ter um mapeamento até melhor, quem sabe, ou maior deste número. Né? Se vale o mesmo também pela frequência de atividades por associado, usando a mesma métrica, total de associados e trazendo uma margem de 80%, que é o que é reportado de atividades. Então, a gente tem um total de número de atividades de 36.872 pelo DMLD. Né? Então, se faz a divisão disto, então, por associados fica em torno de 3 atividades, a média de 3 atividades no AL e 0,26 atividades por mês. Também, né, um número menor do que encontrado na pesquisa, aí, que subiu de 4 para 2011 para 6 atividades mês em 2021. Ok? Motivação e satisfação do voluntário, segundo a pesquisa. Solidariedade é a palavra que descreve a motivação do voluntário para a ampla maioria, certo? Então, isso que descreve, né, essa motivação do voluntário, 74%. Né? Em seguida, motivações religiosas, que teve uma redução, 11%, e fazer a diferença, 9%, que teve também uma redução, né, em relação a 2011.
A sensação de estar ajudando o próximo é o que mais motiva voluntários em suas atividades. Deu 38%. Também temos, né, que vale atentar que a percepção de estar fazendo algo relevante é o segundo gerador de satisfação, juntamente com a satisfação pessoal, ok? A satisfação média, ela se encontra em 8,7%, que foi feito perguntas, né? E eles foram pontuando os voluntários conforme essas perguntas. Então, a atividade voluntária que você faz foi a primeira, que teve a maior ponto, 9,1. O retorno, o feedback, né, 9 ponto, também. O tipo de atividade, perdão, 9,1. O retorno, que é o feedback, 8,9. E o apoio do local onde faz a atividade, 8,6. Os itens que reduziram foi a organização do local onde você faz a atividade voluntária, 8,7. E cursos e palestras oferecidos pelo local, teve uma redução 7,9. E este eu acho que é um diferencial que o nosso movimento oferece, né? A capacitação e a orientação, desenvolvimento de liderança. Ok? Em relação aos agentes promotores de voluntariado e comunicação. O que a pesquisa identificou? A cobertura da mídia ao trabalho, né, do voluntariado. Então, 38% ótimo, boa, 39% regular e 21% ruim ou péssimo. Então, não há um consenso sobre a performance da cobertura da mídia quanto à cobertura da mídia sobre os projetos voluntários. Tá? Menos da metade aprova e 1 em cada 5 reprovam. A avaliação positiva da cobertura da mídia, ela foi maior entre os jovens, entre os menos instruídos e entre os com menor poder aquisitivo. A maioria, né, dos voluntários, então, se informa através da internet, 84%. E disso 23% Facebook, 22% Instagram e 19% o WhatsApp. Então, tá aí uma informação bastante interessante. Nas plataformas ou sites lembrados, tá? As ONGs e as associações são as mais lembradas, certo? A taxa de conhecimento cresce conforme aumenta o grau de instrução, né? E renda familiar do entrevistado. Nas plataformas itens lembrados, nenhuma apareceu o Lions ou o Rotary, ou seja, temos um espaço aí, né, para crescer na divulgação e sermos lembrados. Só 16% conhece alguma plataforma de promoção ao voluntário, tá? Ao voluntariado. Ao voluntariado e organizações, outro tópico importante da pesquisa, né? A pergunta foi: confia muito no trabalho voluntário promovido, né? Então, o trabalho voluntário de instituições religiosas é o mais confiável, segundo a pesquisa, 58%. Associações de bairro, aí 53%. E assim foi indo, escolas, organizações não governamentais e empresas. Tá? Então, uma taxa de 95% confia. Né? 42% acreditam um pouco e 53% acreditam muito. Tá? Em relação a governos, 95% então disseram que os governos deveriam contribuir mais com o trabalho voluntário e tiveram sugestões, como, por exemplo, organizar campanhas junto à população para incentivar o trabalho voluntário, incentivar o trabalho voluntário entre alunos de escolas públicas e ceder espaços e infraestrutura para projetos do voluntariado. Né? E chegando num ponto bastante interessante da pesquisa, o perfil do voluntariado. Quem é essa pessoa que cede seu tempo e conhecimento, né, em prol de uma causa, em prol de servir na comunidade? Então, a idade média, a média de idade, desculpa, ela foi de 43 anos. 48% sendo homens e 51% mulheres. Nós tivemos, então, um maior número da faixa entre 30 a 49 anos, 40%, 37% de 50 anos ou mais e 23% 16 a 29 anos. Então, uma média de 2,2 filhos, 63% com filhos. Em relação ao estado civil, 44% solteiro. Houve uma redução dos casados, 39%, e um crescimento dos separados, 12%. Em relação à religião, 34% católica, 29% evangélica, 7% espírita, 13% não tem religião. Em relação à cor, 36% parda, 36% branca e 20% preta, tá? Conforme a pesquisa. Destaque para voluntários, então, com mais velhos, com
30 anos ou mais, com filhos e com denominação, então, religiosa. Tá? Em relação ao DMLD, também na época fiz um levantamento. Tá? O DMLD ele encontra-se hoje, tecnicamente, 50% homens e mulheres. Tá? É um pouco muito próximo, porque aparece na pesquisa. A média de idade de 43 anos no Brasil, mas no nosso DMLD, 59 anos. Então nós estaríamos nessa faixa dos 37%, 50 anos ou mais. Ok? Também em relação ao perfil, em relação à escolaridade, temos então 50%, né, ensino médio completo, depois em seguida 27% ensino superior completo e também 22% fundamental completo. Né? Então houve um crescimento aí em alguns e a redução do fundamental. Em relação à renda familiar, tá? 41% de 2 a 5 salários mínimos, em seguida 39% até 2 salários mínimos, 11% de 5 a 10 salários mínimos e depois 6% mais de 10 salários mínimos. Em relação ao tipo, né, a característica, né, 76% estão no grupo economicamente ativo, 26% assalariado registrado e 24% não participam, então, dessa população economicamente ativa. Então, simplificando tudo isso, metade dos voluntários possui ensino médio completo, a maioria tem renda familiar mensal de até 5 salários mínimos e 8 em cada 10 são economicamente ativos. Também trazendo um pouquinho do perfil, 67% tem notebook, computador, 96% possui celular, houve um crescimento também. O acesso à internet e a redes sociais subiu de 62% para 92%. E depois, acesso à internet e tem conta em alguma rede social, 81%, certo? Então, a parcela que possui alguma rede social, o WhatsApp é a rede mais popular, então ele considera o WhatsApp como uma rede, né? 99% a pesquisa. E depois, na sequência, o Facebook, 87%, e o Instagram, 83%. Então tem outras redes aí que a pesquisa também elencou. O público beneficiado pela atividade voluntária, então, o público geral, houve uma redução, mas de 41% para 36%. Em seguida, crianças e adolescentes, então, de 39% para 25%. Jovens, 18%. Adultos, 18%. E idosos, 18%. Então, é o público beneficiado pela atividade voluntária de cada um, né, na pesquisa. O tipo de atividade e ação voluntária realizada destaca-se então a captação e distribuição de recursos, roupa, alimento, água, remédios. Então, houve uma redução de 55 para 41, mas é o que tem maior vulto. Cozinha, refeitório, preparo de refeições, em segundo lugar, teve um crescimento de 16%. Religiosa, apoio espiritual e catequese, houve uma pequena redução. E prestação de serviços qualificados subiu de 3% para 10%, ou seja, de 2011 para 2021. Então, temos aí algumas informações. Essas pesquisas servem também, essas informações, para auxiliar na identificação do público-alvo, né? Uma campanha direcionada para um público-alvo que doa, por exemplo, isso pode servir dessas informações que a pesquisa nos traz. Tá? Chegando à questão do empresariado do voluntário, né, empresarial, hoje nós temos então a Agenda ESG, né, ela consiste em um conjunto de boas práticas que demonstram como a empresa está consciente em relação ao papel em âmbito social e ambientais. Né? Para assumir uma agenda ESG, o primeiro passo da empresa é entender quais são as suas ações que geram impactos ambientais, sociais e econômicos. Né? Também, claro, nós temos então presenciando empresas estimulando o voluntariado entre os seus colaboradores, e aí fica então aquele recado. Alô, Lions, parcerias. Né? Em relação à parte ambiental, o E, né, falando de temas como aquecimento global, reflorestamento, proteção à biodiversidade, a gestão de resíduos, por exemplo. Na questão social, de forma prática, falando sobre o respeito aos direitos humanos em cadeias produtivas, melhoria de condições de trabalho, treinamento, capacitação dos colaboradores, estímulo à inclusão da diversidade, impacto positivo nas comunidades onde as empresas estão inseridas.
E em relação à governança, boas práticas de administração das empresas engloba temas como transparência, comportamento ético e anticorrupção. E na pesquisa realizada nas capitais, né, então o voluntariado empresarial, né, ele está representando 15%. Né, então, isso é um sinal bastante interessante de que existe sim esse espaço e ele vai aumentar conforme então a adoção da agenda ESG nas grandes organizações. E com isso, então, concluímos a nossa exposição. Esperamos que essas informações possam ser úteis no desenvolvimento de ações que venham a considerar esse público externo e também dentro do nosso público interno, dentro do movimento, a gente olhar com mais atenção esses parâmetros para direcionar nossas ações, buscando o quê? Buscando um melhor resultado, né, na atividade de servir e também na questão que envolve, né, a atenção ao nosso cliente interno, nosso associado. Que no fundo tudo que a gente faz aqui dentro do movimento é para possibilitar então a melhor experiência para o nosso associado. Um forte abraço a todos e muito obrigado.